Uma palavra simples, subserviência ao Senhor. Servo Jessé. Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo um assunto muito sério. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo de número 3, e o versículo 16. Diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Hoje é 28 de janeiro de 2026. Grandioso Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por essa oportunidade. Te apresento cada pessoa que me ouve, a família de todos, os nossos inscritos, os novos inscritos, essa missão, a minha vida. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, dizendo assim, um assunto muito sério. Eu quero falar sobre um assunto delicado e é que me foi cobrado para falar, para tratar desse assunto. Eu quero falar daquelas pessoas que decidem, limitar a sua existência humana, tá? Eu não quero dizer aqui o nome, mas aquilo que Judas Iscariotes fez depois que traiu Jesus, né? A gente sabe do que foi que ele morreu. Então, a Bíblia, ela vai nos mostrando com muita segurança que esse ato, né, translocado que uma pessoa chega a tomar, não está, de uma certa forma, alinhado com a vontade de Deus. Deus não quer isso. Porque Deus, Ele é aquele que dá a vida para nós, né? Deus é aquele que é o Deus da esperança, o Deus da restauração. A eternidade, ou seja, depois que esse corpo padece aqui, pertence a Deus. O juízo final cabe somente a Deus, que julga com perfeita justiça e graça. Por isso que eu estou dizendo que é um assunto sério. Porque existem várias vertentes de pensamentos e até mesmo de julgamentos para esse momento em que as pessoas são surpreendidas por um parente que decidiu fazer isso, um amigo, um conhecido, como eu recentemente tive uma pessoa amiga, né, uma pessoa colega de trabalho, basicamente, que viveu uma situação difícil, né? Então, gente, eu não quero ser muito detalhista aqui sobre esse assunto, porque a Bíblia, ela fala sobre todas as coisas. Ela não nos autoriza a gente condenar as pessoas, muito pelo contrário. A Bíblia nos chama para a gente cuidar das pessoas, para a gente mostrar o caminho. E muitas vezes, quando uma pessoa pensa dar cabo da sua própria vida, essa pessoa está tomada por uma profunda dor. É aquela solidão que bate, sofrimento emocional intenso, enfim. Deus vê isso tudo e Deus se importa. Não quero dizer que Deus aprova, claro que não, a Bíblia não diz isso, mas que a gente deve olhar todo esse cenário com muita cautela, com muita sabedoria, com muita seriedade. Eu vou somente citar aqui os textos, não vou ler, mas você depois, né, leia com calma, né? Anote. O livro de Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo 9, mostra quando Deus, ele diz para o povo que o povo faça uma escolha. E se o povo escolhesse a vida, o povo ia viver. Se o povo escolhesse a morte, claro, obviamente Deus não estaria ali naquele projeto, né, de destruição ou de autodestruição. João capítulo 10, versículo 10, diz que Jesus, ele veio para dar vida, e vida com abundância. Então, a gente observa que a palavra de Deus nos mostra que Deus quer que as pessoas vivam e tire, vamos falar assim, né? Um exemplo, digamos assim, de
que a gente conhece assim, como se fosse anos de trabalho. Tire seus anos de existência que Deus permitiu aqui na Terra completos. Não interrompam a vida. Vamos orar por essas pessoas atribuladas, que hoje tem muita gente assim. O pregador, no capítulo 7, versículo 17 do seu livro, o livro de Eclesiastes, ele faz uma advertência exatamente sobre a pessoa querer destruir a si mesmo, seja lá de como for a situação. Salmos 34, versículo 18, diz que o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado. Então, quanto mais você sofre, a senhora, o senhor e eu também, temos nosso coração quebrantado, são muitas lutas, muitas perseguições, muitas dores, muitas coisas ruins acontecendo. Não é para a gente querer resolver do nosso modo, mas é para a gente saber que Deus está perto da gente, como quebrantado, né? Que a gente está por causa das lutas. Por fim, eu quero deixar aqui um último texto. Aliás, vou deixar Romanos capítulo 8, versículo 38, também 39, quando fala o apóstolo Paulo que nada pode nos separar do amor de Deus, que está, né, em Cristo Jesus. Então, nada, a luta. Aí ele começa a mencionar muita coisa, tribulação, e a gente deve ter essa consciência disso também para nós e para aconselhar alguém também que está numa situação difícil. Isaías, capítulo 41, versículo 10, para todos que estão aí atribulados, você diga essa palavra para alguém. Deus diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Então, que essa palavra de hoje ela seja aplicada nos nossos corações, no meu principalmente, em primeiro lugar, e nos vossos corações. E compartilhe com alguém que está triste, porque hoje em dia tem tanta gente sofrendo que você nem sabe, até mesmo da família. E que Deus nos ajude. Tá certo? Porque este é um assunto muito sério. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Jessé.